de volta aqui o nosso programa Amigas de Negócios. Nós estamos falando sobre arte, sobre cultura com essas duas gestoras incríveis. Marinete, vamos falar um pouco sobre essa questão também do empreendedorismo, amiga. Você que está ligada direto ao pessoal que cria, né, a imagem, ao som. Como que você vê o empreendedorismo se desenvolvendo dentro desse processo? Dentro da atividade de audiovisual, a gente teve uma crescente muito grande nos últimos anos e uma crescente da execução da atividade e também de empreendedores na área, né? E a tendência é que cresça muito mais porque a gente está assistindo cada vez mais, né? Especificamente no audiovisual. No museu, a gente procura fazer uma gestão muito participativa, né? E tentar fazer esses processos de formação para que as pessoas se enganjem nas atividades também de forma a entender a cultura como uma indústria criativa. E de consumo. De consumo, exatamente, né? Então, assim, esses processos formativos, não que a gente vá assim, desse curso, por exemplo, sair um diretor, um cineasta, mas que ele entenda muito dos processos da atividade como uma atividade econômica também, né? Então, é muito interessante a gente ver as várias áreas que o museu pode formar e pode dinamizar a atividade. Então, a gente sempre fala assim, buscamos aí uma gestão muito cooperativa com a sociedade. A gente tem várias instituições que são parceiras do museu e a gente convida as pessoas que tenham interesse a realizar atividades, a entender o processo do museu, porque é isso, né? É uma instituição pública que a gente quer muito que tenha participação pública, né? Não só nos eventos, para participar dos eventos, mas também na construção da própria programação do museu, né? A pandemia, bem, está passado, graças a Deus, né? Estamos aí, claro, o Covid-19 ainda existe, mas nós já passamos por esse momento. Foram 2 anos... enfim, né, as empresas fecharam, o mundo parou. Isso impactou diretamente, claro, as instituições. E os profissionais? Como foi para vocês? Como é que vocês perceberam esse momento? Porque, na verdade, eu acho que é difícil falar para o artista não produzir a arte. Mas como que produz uma arte mediante esse cenário, esse clima e essa energia, né? É interessante que na pandemia, como houve um consumo muito grande, né? Isso é muito interessante. A gente fez várias atividades online, que era o recurso que a gente tinha e tal, mas a gente tinha sempre as pessoas falando de como elas precisaram da música, como que elas precisaram do cinema, né? Como que elas buscaram aprender recursos artísticos, né? Às vezes pintar, alguma outra forma... Trocar entre artistas, os artistas trocando entre si. As experiências, né? Um sentimento de cooperação. Como a Cris falou, o Marco tem 30 anos, o MIS tem 25 anos, né? São 2 instituições aí que têm uma vida, e se a gente pensar na produção do cinema no Mato Grosso do Sul, o primeiro filme é de 1932, né? Então, assim, a gente tem um histórico aí de produção e nesse processo de pandemia a gente teve um entendimento maior da necessidade que a gente tem da arte na nossa vida, né? E a retomada, ela foi progressiva, né? A gente está... em 2019, a gente tinha uma agenda lotada do museu. A gente estava atendendo 11 mil pessoas ali no espaço do museu. E esse ano a gente teve a metade do público, né? A gente atendemos 6 mil pessoas esse ano no Museu da Imagem e do Som, assim, entre escolas. Então, essa retomada vem um pouco mais devagar. Vem mais devagar, claro. As pessoas estão ressabiadas ainda, eu vejo, né? Ou também que tinham tanto anseio para voltar para o mundo real, para o mundo VUCA, esse mundo corrido, com tanta coisa para fazer, que acabaram colocando isso como um segundo plano de novo, né? E a arte, ela precisa fazer parte do dia a dia das pessoas como uma válvula de escape, como uma válvula de aprendizado, de história e de cultura, para que ela possa também se alimentar e ter essa fonte, né, essa fonte de alimentação. Sobre a produção que você citou, acho que é interessante falar, por exemplo, o que a gente percebeu com os nossos artistas visuais é que houve uma produção imensa deles, né? Muito mesmo. A gente tinha um edital selecionado para fazer as exposições em 2020, a gente teve que brecar
porque o museu fechou, mas a gente continuou com esses artistas de 2020, fazendo trabalhos com eles, com todos os selecionados nas nossas redes sociais, além das outras coisas que a gente vinha fazendo nas redes sociais também. E aí, essas exposições que estão acontecendo em 2022 são dos artistas que tinham sido selecionados para 2020. Se você entra nas salas, é denso, sabe? Por exemplo, de uma artista que estava trazendo um trabalho e quando a gente seleciona, a gente recebe 2/3 das obras já produzidas, né? A gente tem uma visão ali no processo seletivo de 2/3 e 1/3 ainda está por produzir. Na grande maioria. Alguns já mandam a totalidade. Mas uma artista, por exemplo, que havia feito um trabalho com os tecidos que ela havia pendurados nos varais, era uma exposição chamada Varais, e ela trouxe isso para a realidade da pandemia e aumentou a sua produção. A gente até ampliou a possibilidade da exposição dela para um espaço um pouco maior, porque ela produziu ainda mais. E ela dizia assim, eu sou aquele tecido, eu queria estar naquele sol, eu queria estar naquele vento, eu queria estar lá fora. Né? Então você vê, e aí você entra com um visitante lá e você coloca essa reflexão. As pessoas falam, eu também queria estar lá fora, né? Quando ela estava querendo estar lá fora, eu também queria. Então você vai trazendo essas reflexões para a sua vida. É impossível entrar no museu, tanto no Sair do MIS, mesmo jeito. é impossível. É impossível. É impossível. Percebo isso. E como que eu faço para mandar as pessoas para o museu? Gente, vamos lá, endereço e redes sociais. O Museu da Imagem do Som está na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no prédio onde funciona a Fundação de Cultura. E é interessante ali porque, além do MIS, a gente tem o Museu de Arqueologia, que é da Universidade Federal, e tem a Biblioteca Pública Isaías Paim e o Arquivo Público Estadual. Então, assim, às vezes a pessoa vai no prédio, ela já tem ali um cardápio, né? Combo. Um combo. Exatamente. Que ótimo. É uma ótima estrutura, visita o prédio. É muito bom o espaço lá, o pessoal pode conseguir, fica ali na Fernando Corrêa da Costa. Isso, e a gente funciona em horário comercial, mas temos atividades frequentes de cinema à noite, né? Na semana que vem a gente tem, em parceria com um curso de audiovisual da UFMS. Então, a gente sempre tem sessão de cinema à noite, mas o horário de visitação é no horário comercial. Cris? O Marco fica na Antônio Maria Coelho 6000. Hoje a gente tem os fundos do estacionamento da Unimed bem de frente, porque às vezes, antigamente, não tinha árvores na frente, né? Hoje, eu dou aquela referência assim, é do lado do IOTED, é próximo à Cassieres. Perto né? do primeiro portão ali do museu, do Parque das Nações Indígenas ali, é bem do ladinho. A nossa frente, a porta principal é de frente para Antônio Maria Coelho, né? Nosso funcionamento é de terça a sexta-feira, das 7h30 até as 5h30 da tarde, sem fechar para o almoço. Venham nos visitar na hora do almoço. Gente, lembrando né? aqui que são 2 espaços públicos do nosso estado. Gratuitos, né? Que vocês podem acessar a cultura e também expor o trabalho de vocês, aprendendo e vendo com essas gestoras como é que você pode se desenvolver mais como artista, como empreendedor econômico da sua própria arte, né? Pensando que nós não estamos falando aqui tão somente da comunicação impressa ou visual, né? Nós estamos falando sobre um todo. Se você não produz essa arte, produz um artesanato, produz uma outra arte, gostaria de entender mais como é que pode fazer exposição, como é que pode fazer parceria, por favor, acesse as meninas aqui, acesse as 2 instituições, que se não forem elas, vai ser alguém que elas vão direcionar dentro dessa importante pasta, que vai poder auxiliar a você apresentar a sua arte. A gente funciona nos sábados, domingos e feriados também. Sábado, domingo vai ter que sábados, ser, né? domingos, feriados, nós temos livro para poder das visitar. 14 às 18. Sempre tem uma arte educadora, alguém para te acompanhar na sua visita lá nos sábados, domingos, agora feriados eu vou falar para também. vocês não vão se livrar de mim, que agora eu vou mexer com vocês lá, que eu vou... Tô bolando aqui umas coisas boas pra gente divulgar o nosso trabalho lá. Eu sou apaixonada pela arte.
Parabéns para vocês, pelo Obrigada. trabalho de vocês, pelo trabalho do amor que vocês depositam dentro dessa pasta. Acredito que é uma somatória, a gente consegue sentir a energia disso quando vocês falam, né, do quanto vocês são apaixonados. E esse é o intuito, das pessoas sentirem também o quanto é importante tudo isso, não só no momento da pandemia, mas se manter isso, pegar essa história, essa cultura e transcender para nossas gerações, né? Se você me permite, Claro. a gente vai lançar o nosso edital de seleção para as exposições de 2023 agora, provavelmente ainda antes do final de novembro, ou no máximo no início de dezembro. Serão selecionadas as salas temporárias para as próximas temporadas do ano que vem. A gente faz 4 temporadas. Em cada temporada, a gente tem 4 salas de artistas diferentes, tanto mostras individuais como coletivas. E as pessoas precisam se inscrever através do edital, porque daí a gente tem essa dinâmica toda, né, da isenção e da democracia. E de apresentar. E da seleção. De poder apresentar o espaço. Isso, tá bom? Ótimo, fantástico. Então, fiquem Então, atentas às redes sociais. A gente tem as redes sociais, Instagram, tem o Facebook e também temos o nosso telefone, 3326-7449. põe aí, Gabriel. Põe aí no GC. Obrigada, Obrigada Ninete. pelo Obrigada, convite. Cris. Deus abençoe. Vou lá, vamos fazer um trabalho junto para a gente divulgar a arte e a imagem. Tá Wilson. ótimo. Obrigada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Eu encerro aqui o nosso programa Amigas de Negócios. Lembrando que empreender é em tudo. E informação é em tudo. Então, essas gestoras trouxeram aqui para nós essa grande pasta que desenvolve a arte e a cultura no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Um beijo. Fiquem com Deus.